Boa tarde, pessoal, tudo bem? Professor Anderson aí para mais uma aula de matemática. Gostaria de dar alguns recados antes, que são bem pertinentes. Observem que o acesso ao centro de mídias e ao Google Classroom é obrigatório e que teremos o recesso aí adiantado. Nós teremos aí então 15 dias de descanso a partir do dia 15 até o dia 28, retornando com as atividades apenas no dia 29 de março. Tudo bem? Na aula anterior, nós fizemos as atividades, a sequência de atividades até a atividade 3, né? Agora, nós vamos dar continuidade e partiremos para a atividade número 4, onde falamos ainda de múltiplos e divisores, tudo bem? Então vamos lá. Um fabricante de sabão em pó planejou oferecer um prêmio em dinheiro a quem encontrasse um cartão premiado na caixa desse produto. Preocupado em não perder de vista as embalagens premiadas, programou sua máquina para que incluísse o cartão premiado apenas as caixas que, pela ordem de fabricação, a partir da caixa 1, coincidissem com os múltiplos de 250. A distribuição para as vendas foi feita seguindo a ordem de fabricação, a fim de evitar que os prêmios saíssem para a mesma região. Considerando a situação acima, responda. Questão A. Um comerciante comprou as primeiras 1.000 caixas fabricadas. Quantas caixas premiadas ele adquiriu? Ou seja, se é para vocês observarem os múltiplos de 250 e um comerciante comprou 1.000, quantos cartões vai vir nas caixas que ele comprou? A cada 250 vem um e ele comprou 1.000. Questão B. É possível calcular quantas caixas premiadas levará o comerciante comprar 1.600 caixas, as 1.600 caixas seguintes? A mesma coisa. Alternativa C, é possível calcular exatamente quantas caixas premiadas levou um comerciante que comprou uma sequência de 300 caixas de sabão na ordem de fabricação? Então observem que é bem simples, tudo bem? Apenas se atenham à regra, que é imposta aqui em cima. Nesse caso aqui, ó, a cada 250 caixas vai uma com um cartão premiado. E observar aqui a quantidade, o volume que os comerciantes compraram. 4.2. Podemos indicar os múltiplos e divisores de um número por meio de um conjunto. Veja, m de 5, certo? 0, 5, 10, 15, 20, 25 e assim por diante. Observe que aqui ó, é a tabuada do 5. Ou ainda ó, o D de 125. Ou seja, aqui M é de múltiplos de 5 e D é os divisores de 125. Quais números podem dividir o 125? Nesse caso aqui é apenas o 1, o 5, o 25 e o 125. Apenas esses 4 números dividem ele, certo? Então, os divisores eles têm uma finidade, ou seja, eles não são infinitos, certo? Eles têm uma certa quantidade de números que podem dividir o número em questão. Os múltiplos não, os múltiplos são infinitos, ou seja, eles não acabam em uma certa sequência de números. Tudo bem? Então, considerando a ideia aí de cima aí, ó, dos múltiplos e dos divisores, temos aqui duas questões. Os múltiplos de 4, né, os múltiplos do número 4, por meio de um conjunto, que é isso daqui, ó, vocês vão colocar entre parênteses os múltiplos dele, e os divisores de 36, que é o mesmo esquema aqui de cima. No exercício 4.3, ele diz o seguinte: encontre os divisores de 144, descreva as estratégias que você utilizou para encontrá-los. E o 4.4, agora é o momento de você escrever o que entendeu sobre o significado de múltiplo e um divisor de um número, e dar alguns exemplos. Tudo bem? Atividade 5, organizando as vendas, múltiplos e divisores. 5.1. Bruno e Sandra compraram 240 tabletes de chocolate
em uma fábrica para revendê-los na feira. Eles decidiram embalar os tablets de chocolate em saquinhos de papel, de forma que todos tivessem a mesma quantidade, sem somar tablet algum e utilizando todos os saquinhos comprados. Bruno sugeriu comprar 60 saquinhos e Sandra disse que 50 era melhor. Qual seria a correta opção em relação à quantidade de saquinhos para embalar os tablets de chocolate? Registre sua conclusão e compare com a solução do seu colega. B. Existem outras quantidades possíveis de saquinhos que Bruno e Sandra poderiam comprar para atender às condições iniciais. Escolha 5 possibilidades diferentes que poderiam ser sugeridas para os dois comprarem os saquinhos. Você encontrou alguma quantidade de saquinhos que não indicaria? Por quê? Então aqui, nessa atividade, vocês devem observar que existem 240 tabletes de chocolate e eles precisam comprar os saquinhos para colocar os chocolates dentro. Porém, existem embalagens de saquinhos com uma certa quantidade. E qual eles deveriam comprar para que não sobrasse os saquinhos ou que não faltasse? Tudo bem? Quantos saquinhos de 60? Ou quantos saquinhos de 50? Qual era melhor comprar? Qual não era? Atividade 6. Descobrindo os múltiplos e os divisores. 6.1. Encontre os primeiros 10 múltiplos de 3. Descreva a estratégia que você utilizou para encontrá-los. Então, os múltiplos é aquele que vai andando de 3 em 3. Tudo bem? Nesse caso aqui. 6.2. Escreva os múltiplos de 18 a 24, de 18 e 24. Qual é o menor múltiplo comum entre 18 e 24? Qual é o número que aparece tanto nos múltiplos do 18 e nos múltiplos de 24? Tem que ser igual nos dois. E qual é o menor número que aparece múltiplo deles? 6.3. De acordo com o seu conhecimento sobre múltiplos, responda os itens a seguir. Então nós temos aí 2 itens, A e B, em que o A diz o seguinte: um médico receitou a um paciente que tomasse 3 medicamentos. Um dos remédios deveria ser tomado de 6 em 6 horas, outro remédio de 8 em 8 horas e o terceiro remédio de 12 em 12 horas. Supondo que o paciente tenha iniciado agora o tratamento, tomando os 3 remédios juntos, daqui a quantas horas tomará os remédios juntos novamente? Então, apenas fazendo as associações, nós conseguimos descobrir partindo do conhecimento dos múltiplos. A B diz o seguinte: a iluminação pública de uma cidade faz parte do seu plano de urbanização. Para garantir a luminosidade do ambiente de forma eficiente, segura e que não afete a mobilidade dos pedestres, a distância indicada entre os postes de iluminação é de 35 metros. Nessa cidade, será construída uma avenida nova. Além dos postes, haverá uma marcação indicando a distância percorrida a cada 25 metros. Considerando o ponto zero, o início da avenida, qual será o primeiro ponto onde haverá poste de iluminação e a marcação da distância percorrida? Então, qual vai ser o ponto em que os dois itens aqui, a marcação de distância, a marcação de velocidade de distância percorrida e os postes, onde essa marcação vai se encontrar? A questão C. Uma fonte luminosa, geralmente instalada nas praças das cidades, jorra água constantemente para o alto enquanto toca música e acende luzes coloridas. As luzes são programadas para piscarem em tempos diferentes. Supondo que a luz rosa pisca a cada 15 segundos e a amarela pisca a cada 10 segundos, se num certo instante elas piscam ao mesmo tempo, após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente? Beleza? Então dá para ver aqui, né, fazendo as associações aí sobre o conhecimento dos múltiplos, que a gente consegue dizer qual é o instante em que piscarão simultaneamente. Simultaneamente significa quando elas vão piscar juntos, tá? Juntas. 6.4. No quadro a seguir, pinte em cada linha os divisores conforme indicado. Então aqui, primeira linha, divisores do número 4. Quem divide o número 4? 1 divide? Pode ser que sim. O 2, o 3, até o número 12. Tudo bem?
e assim sucessivamente para todas as linhas abaixo. Observe que nós podemos ter apenas números inteiros na resposta. 6.5. Faça uma análise do quadro em relação aos números que você pintou. Registre suas observações. 6.6. Realize agora o mesmo procedimento com os quadros a seguir. Então, tanto nesse 6.4 e nesse 6.6 A e B, vocês vão fazer quais são os números que dividem esses números que estão nas linhas. Tudo bem? 6.7. Em uma escola há 240 alunos. No 7º ano, 288 no 8º ano e 120 no 9º ano. Haverá uma semana cultural em que todos os alunos serão distribuídos em equipes, com a mesma quantidade de alunos, sem que se misturem alunos de anos diferentes. Qual será o número máximo de alunos que pode haver em cada equipe nessas condições? Então, dá para fazer a continha aí e a análise a partir dos dados que foram disponibilizados. 6.8 e 6.9. Tudo bem? Vamos fazer a leitura. Numa fábrica de tecido sobraram algumas tiras de 90 centímetros de comprimento e outras de 75 centímetros de comprimento. O patrão solicitou a um funcionário que cortasse as tiras de tecido em partes iguais e de menor comprimento possível. Como ele poderá resolver essa situação? 6.9. Identifique as sentenças verdadeiras e falsas e justifique suas respostas. A. O 50 é múltiplo de 5? B. 79 é divisível por 5? 4. É divisor de 25? 105 não é divisível por 8. 144 não é múltiplo de 3. Então, para resolver essas questões aqui, vocês precisam realizar as continhas. Tá? Múltiplo é vezes e divisor é divisão, certo? Atividade 7, desafio dos múltiplos. Ao redor de cada quadrado numerado existem 8 quadrados. Preencha cada um deles com um múltiplo menor que 100 do número que está no centro. É proibido repetir os números. Então aqui nós temos os quadrados que estão em volta desse número, né? E observe que os quadrados daqui, do 5, serão compartilhados com os quadrados do 4. Então, precisam ser números que são aproximados aí, tá? Entre os números que podem representar os dois. E aí, na próxima aula, nós iremos ver a situação de aprendizagem 2. Tudo bem, pessoal? Voltamos em breve.